A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e principalmente do seu casamento, que é a respeito do que eu vou tratar hoje, no assunto de hoje aqui neste vídeo. Casamento, como vocês já viram aí na chamada, é uma planta. E você vai entender por que o casamento é considerado uma planta, né? Porque eu considero o casamento como uma planta. E Deus dá essa ideia também, traz essa ideia para nós. Desde o princípio lá da criação, eu vou estar mostrando para você já deve ter visto a referência bíblica aí no banner. E você vai entender que desde o princípio o casamento ele é referente a uma planta, ele parece uma planta, ou pelo menos deve ser considerado, em termos de tratamento, como uma planta. A família, como você já deve ter ouvido, é a instituição mais sagrada para Deus na face da terra. É através das famílias, uma família bem constituída na palavra de Deus, uma família bem constituída nos princípios morais de Deus, é que forma, que estabelece, é que vai estabelecer lá na frente uma boa sociedade, uma sociedade formada por homens e mulheres de bem. Se a nossa sociedade, nós não estamos satisfeitos com a nossa sociedade, e não estamos mesmo devido ao excesso de corrupção, devido ao excesso de criminalidade, de violência no lar, é porque não houve uma base familiar correta dentro de uma estrutura bíblica, dentro de uma estrutura segundo as leis de Deus. Então, daí a necessidade de nós termos de cuidar do nosso casamento. O casamento é a base, a família é a base, mas tudo começa pelo casamento. Se o pai e a mãe, ou, em outras palavras, o marido e a esposa, não souberem cultivar, não souberem cuidar desse casamento como uma planta, creio que você já entendeu a ideia aqui passada, segundo o título, toda a estrutura familiar vai ruir. Toda aquela estrutura com relação aos filhos vai ser fracassada e, portanto, os filhos serão o futuro, né, como fala da humanidade ali, onde eles formarão a sociedade. Agora a questão é que tipo de sociedade que eles formarão, que tipo de seres humanos eles serão. Isso vai depender daquilo que eles receberam dentro do próprio lar, através dos seus pais, através, né, daqueles chamados marido e esposa, o marido e mulher. Bom, a palavra de Deus, né, como você já viu aqui na referência, já falei para vocês, se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, onde lá no princípio, Deus, ao formar o homem, o coloca em um paraíso. Ele fala assim no versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, Deus, a princípio, aliás, desde o princípio, criou o homem para ser feliz. É isso que eu quero que você compreenda. E o homem como família. Não é para as famílias se destruírem, não é para as famílias viverem em contenda, em desunião, não é para as famílias viverem infelizes. O objetivo de Deus, desde o princípio da criação do homem, como família, quando ele deu a sua esposa para Adão, foi que a família viesse viver num paraíso. Paraíso, não preciso aqui falar para você o significado, você sabe que é tudo aquilo que refere-se a coisas boas, é tudo aquilo que representa ou que contém coisas maravilhosas, uma vida maravilhosa. Então, se Deus não quisesse que o homem vivesse feliz, ele teria colocado o homem desde o princípio no deserto, teria criado a família, o homem, a mulher, e colocado ele num espinheiro, colocado numa região pedregosa. Não, colocou num paraíso, colocou num jardim, mostrando o quê? Que desde o princípio Deus objetivou dar a felicidade ao homem, quis o bem-estar do homem, quis o bem-estar da mulher, quis o bem-estar da família, e é isso que ele continua querendo até hoje. Se você não é feliz, se nós não somos felizes dentro daquela estrutura que nós chamamos família, é porque algo está errado comigo, algo está errado com a minha esposa, algo está errado dentro dessa família, algo está errado dentro da sua família, dentro de você mesmo, e que precisa, né, cada um ter a responsabilidade de assumir as suas responsabilidades, ou então nada vai ser mudado. E é aqui que, como fala, né, o bicho pega, porque todos nós temos uma tendência de fugirmos de nossas responsabilidades. Você vê por esse versículo aqui: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, né? Colocou o homem ali naquele paraíso. Nós muitas vezes acreditamos que aquilo é o suficiente. Puxa, estamos morando num paraíso, que coisa maravilhosa, poderia pensar Adão, e certamente pensava Adão, pensava sua esposa. Então, colocou o homem no jardim, colocou o homem no paraíso, mas isso não basta, porque o paraíso, aquilo que hoje é paraíso, amanhã pode se tornar um verdadeiro inferno. Pode se tornar um verdadeiro inferno, como se tornou um verdadeiro inferno na vida
Adão e na vida de Eva, sua esposa, na vida daquele casal. Eles não conseguiram se manter dentro de um lugar abençoado, eles não conseguiram se manter dentro de um lugar perfeito, de modo que eles pudessem viver felizes para sempre, como dizem as histórias, né, contadas em livros, né, de historinhas, e viveram felizes para sempre. Não conseguiram. Agora, por que não conseguiram? Por quê? Ah, pastor, porque eles comeram lá? Sim, isso aí são apenas detalhes da história que causou a ruína deles. Mas por que? Dentro, trazendo hoje para o aspecto, né, do matrimônio, para o aspecto familiar, para a estrutura familiar, por que realmente o paraíso que hoje estamos vivendo se transforma de repente no inferno? E é o que tem acontecido com diversos casais, com diversas famílias. Porque o segredo está aqui, ó, o não cultivo do casamento. Por isso que eu falei que o casamento ele é como uma planta. Ele é uma planta que deve ser cultivada, deve ser lavrada, deve ser cuidada. Não é o que fala o versículo aqui? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha só, o homem não estava ali apenas para ficar deitado numa rede, falando figurativamente aqui, com as pernas cruzadas, e a mulher ali, né, só comendo, desfrutando de alguma coisa, olhando para os pássaros. Não, eles tinham trabalho, muito trabalho dentro do Jardim do Éden, mas não um trabalho pesaroso como hoje, né? Toda a humanidade tem que suar a camisa para ganhar o seu pão, com muito suor mesmo. Não, era um trabalho prazeroso, mas era da responsabilidade deles lavrar, ou seja, cuidar daquela terra e guardar, proteger aquele trabalho que eles estavam fazendo ali, ou seja, lavrar e guardar o quê? O próprio paraíso. Esse paraíso é o seu casamento. Esse paraíso é a tua família. Esse paraíso é o ambiente onde você vive dentro da sua casa, junto com a tua esposa, junto com o teu esposo. Este é o paraíso. Então, se você vive bem, não esqueça de uma coisa, as coisas não vão permanecer bem automaticamente. Tira isso da sua cabeça. Nada permanece bem automaticamente. É necessário um trabalho da nossa parte. É necessário nós colocarmos a responsabilidade sobre os nossos ombros, tanto o homem quanto a mulher, para manter esse paraíso. No caso aqui do vídeo, o casamento. No caso deles aqui, o jardim. Então, esse jardim representa o casamento do homem. Representa o casamento, representa ali o casamento, né? Então, esse casamento não vai se manter sozinho. É necessário lavrar, é necessário cuidar, é necessário cultivar a semelhança de uma planta. Se você não aguá-la, se você não regá-la todos os dias, se você não cultivá-la, se você não cortar os galhos conforme ela for crescendo, os galhos podres, as folhas secas, se você não ir podando aquela árvore, ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar degenerada, pode criar bicho, pode amanhã até mesmo morrer por alguma praga que atinja as suas raízes ali, que é o que acontece com os casamentos. As coisas vão acontecendo devagarzinho, as coisas vão acontecendo ali imperceptivelmente, e o casal não vai notando. Então, é necessário, tudo que Deus nos dá, é necessário ter zelo, ter cuidado, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, porque cada um tem a sua função. Trazendo ainda para o Novo Testamento aqui, tem uma explicação aqui em Efésios, né, que você já deve ter conhecido. Essa palavra ela é muito dita nas ministrações de casamento, né, pelos pastores. E você já deve conhecer essa passagem aqui, mas que mostra o que é lavrar, o que significa lavrar e cuidar do casamento ou daquele jardim, daquele paraíso que nós estamos vivendo, que você está vivendo. Aqui, olha só, versículo 33. De Efésios capítulo 5, versículo 33. Olha o que está escrito aqui, ó. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Então está se referindo aqui ao homem, logicamente. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. O que é reverenciar o marido? O que é reverência? É ter respeito, ter consideração. Então, esta é a forma de cultivo desta planta chamada casamento, deste paraíso chamado lar, desse agradável ambiente em que o casal está vivendo. Esta é a forma de cultivo. E aqui está dividida a responsabilidade de cada um. O homem deve amar a sua esposa, amar mesmo. A Bíblia chega a falar assim, ó,
aqui no versículo 25, vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o homem deve ter todo cuidado para com a esposa, deve ter zelo para com a esposa, deve se importar com o bem-estar dela, deve se importar com o bem psicológico dela e não fazer nada para que ele seja um estorvo na vida dela, que é o que comumente não tem acontecido hoje. É só violência. O homem, por descumprir isso aqui, tem causado violência dentro do próprio lar, tem agido com violência, tem agido com derramamento de sangue, e a catástrofe está feita ali. Filhos revoltados, filhos querendo matar o pai porque ele matou a mãe, etc. Não preciso nem entrar em detalhes, porque você já sabe muito bem o que tem acontecido no mundo. E por que acontece isso? Porque ele deixou de cumprir dentro daquele paraíso, dentro daquele jardim, ele deixou de cumprir a sua própria parte, que é amar a sua esposa. Amar a sua esposa. E a esposa, qual é o papel dela? Está escrito aqui na palavra de Deus. E a mulher reverencia o marido, ou seja, trate-o com respeito, trate-o com consideração. O que acontece nos dias de hoje? O que será que acontece nos dias de hoje? O homem não está nem aí para a esposa, ele não cuida da plantinha chamada casamento, a planta chamada lar, o paraíso, ele não lavra, ele não guarda, ele não trabalha para o bem da sua própria casa, do seu próprio lar, ele deixa de amar a esposa e substitui aquele amor que antes ele fez grandes juras de amor lá na adolescência ou lá no início do casamento, quando conheceu a sua esposa, né? Sua futura esposa, quando ele estava apaixonado. Ah, você é a mulher da minha vida, você é a que eu quero ser, com quem quero viver pelo resto da minha vida, com quem quero, a quem quero fazer muito feliz. Ele esquece disso e começa com o tempo, com o passar do tempo, ir substituindo, ele passa a substituir o amor que antes era dedicado à esposa, ele passa agora a dedicar aos seus amigos, não em termos de relação sexual, não estou falando nesta área. Ele substitui os amores dele, e o amor dele por outros amores, amores menores, amores de menor valor. Ele substitui. Agora ele já não ama tanto a sua esposa, mas ele ama demais o futebol. Então ele passa a maior parte do tempo com os amigos, né, no futebol. No futebol passa para os bares, vai beber e chega bem tarde lá dentro da sua casa, exigindo que a esposa, né, esteja já com a comida pronta, e depois ele vai e deita. Então, isso quando ele também não exige, né, relacionamento íntimo com a sua esposa ali, né, sem se importar como que foi o dia daquela esposa, sem se importar se ela teve alguma dor de cabeça, algum tipo de enfermidade, como foi o tratamento com os filhos, como foi o cuidado com os filhos, não. Vai diminuindo esse amor. Em contrapartida, o que acontece do lado da esposa, ela vendo que ela não é amada, ela passa a não ter mais respeito nenhum nem consideração por aquele que antes era o príncipe da vida dela. Ela passa a enxergar com outros olhos, olhos de desconsideração. Então ela passa a não se importar mais com o casamento. Aquele casamento passa, com o tempo, até mesmo não ter nem valor mais para a vida dela. E aí, quais são as consequências disso? Lá na frente, um possível adultério. Lá na frente, um possível divórcio, que é o que comumente acontece. Lá na frente, pelo fato de não haver mais essa consideração com o próprio lar, tanto da parte do marido quanto da esposa, aquele casamento vai ser destruído, os filhos vão desandar na sua vida emocional e até mesmo espiritual, se são cristãos, se a família é cristã, e a revolta vai se instalar naquele lar. Isso quando não acontece coisas mais trágicas, como eu havia falado aqui anteriormente. Então, a culpa é de quem? Não existe culpado nessa história, existe culpados. Culpados, porque ambos são culpados. Ambos são culpados. Ambos. Dentro de um casamento, os dois têm responsabilidade. Deus não criou a família ou o casamento para que um somente tivesse responsabilidade. Lembre-se, casamento é uma planta, deve ser cultivada. Deve ser podado os galhos ali, né, da iniquidade. Deve ser podado, deve ser cuidado para que gere frutos benéficos, tanto para si mesmos quanto para o próprio filho e a família toda. Então, o casamento é uma planta. Cada um tem a sua responsabilidade. O homem tem a sua responsabilidade, a mulher tem a sua responsabilidade. Esse assunto casamento aqui, até mesmo esse capítulo todo de Efésios, uma parte, né, desse capítulo de Efésios, né, uma boa parte sobre marido, dá muitas e muitas pregações, talvez até volte a falar nisso mais tarde, que é um assunto bastante importante. Família é um assunto bastante importante. Tem muita coisa aqui para ser falado, mas não adianta a gente avançar muito, né? No horário dos vídeos. Muitas pessoas não têm paciência para escutar, para assistir aos vídeos que são tão edificantes, que vai edificar a vida delas mesmas. Mas quem tem sede vai à fonte, né? Quem se interessa
vai aproveitar as mensagens contidas aqui. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Você, marido, você, esposa, façam a parte de vocês e o amor não vai acabar. Meu casamento acabou por falta de amor. Não, acabou por falta de cultivo deste amor. Acabou por falta de respeito, por falta daquilo que venha lubrificar esse amor, que é o respeito de um para com o outro, a reverência da esposa para com o marido e o amor do marido para com a esposa. Deus colocou o homem em um paraíso, mas cabia ao homem manter aquele paraíso. Amém? Fique com Deus. E que o Espírito Santo os ajude em toda a caminhada deste matrimônio, na caminhada deste casamento, edificando, mantendo, ajudando a cada um de nós a realmente manter esse paraíso que Deus entregou a cada um de nós, chamado casamento.